Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos no nosso podcast institucional do IBDP e também aqui ao lado da doutora Jane Berwanger, renomada professora e advogada do nosso país e ex-presidente do IBDP. O tema que nós vamos abordar com ela é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um tema muito importante hoje pelo Conselho do CNJ, que inclusive baixou uma resolução, o CNJ que baixou essa resolução, determinando para a aplicação de uma atuação mais inclusiva para mulheres dentro da perspectiva de um processo judicial, né, doutora Jane? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, estamos muito felizes com a sua presença. E eu já inicio aqui te dando uma pergunta para que você possa nos apresentar a sua visão de quais são as perspectivas efetivas para essa integração desse protocolo no âmbito dos processos em geral, mas especialmente dentro da área do direito previdenciário, uma vez que ainda nós não temos uma grande aplicação de maneira efetiva nesses debates mais atualizados, né, do direito. Então, eu gostaria da sua visão inicial sobre isso. Juliane, muito obrigada pela oportunidade, obrigada ao IBDP. Essa temática ela é muito interessante porque ela surge a partir da Agenda 2030 da ONU. A igualdade de gênero tem sido uma preocupação mundial, embora não podemos negar que nós tenhamos tido avanços nos últimos anos, mas ainda é algo que, em pleno século XXI, preocupa muito, e que não se pode tratar de forma igual situações desiguais. Então, o objetivo do desenvolvimento sustentável de igualdade de gênero, ele é internalizado, e é muito interessante que ele é internalizado pelo CNJ, porque isso vai repercutir em todos os tribunais, em todas as matérias, em todas as instâncias do judiciário. Trabalhista, previdenciário, civil e assim por diante. Então, me parece que o CNJ andou muito bem nesse sentido de editar essa resolução e uma determinação. Claro que as coisas não funcionam assim tão automaticamente, porque a questão de gênero, ela é muito enraizada, ela parece muito subjetiva, então é difícil você quebrar isso. A par de uma norma jurídica, que sim, uma resolução do CNJ é uma norma jurídica, a par dela é preciso também um trabalho de sensibilização. E nesse ponto a gente ainda está começando a ver alguns movimentos. Então é um passo inicial muito importante, mas até que a gente possa realmente sentir isso nos julgamentos, acredito que vai demorar um pouco. Mas isso vai acontecer mesmo em grande escala se houver esse trabalho por parte do judiciário, com seus atores, com seus juízes, enfim, todos aqueles que atuam no processo, para que eles observem o protocolo. Caso contrário, nós vamos ter uma norma que na prática não vai se aplicar. Nós temos alguns juízes que dizem que protocolo não é lei, que não tem que aplicar, mas tem muitos que simplesmente desconhecem ou desconsideram a existência do protocolo, o que eu acho até mais grave, porque aquele juiz que diz que não se aplica vai permitir que isso seja discutido numa instância superior, mas aquele juiz que sequer conhece ou que diz não tem nada a ver, não é por isso, não é uma questão de gênero, acaba afastando a discussão, eu penso que é ainda mais complicado. E aí nós temos que olhar para diversas questões no direito previdenciário nessa perspectiva. Eu posso começar talvez pela mais fácil de identificar, que é a rural. Nós temos ainda uma forte diferenciação, trabalho doméstico, trabalho produtivo, mas no meio rural isso é exacerbado, isso ainda mais forte, porque a tradição, a cultura é mais difícil de se modificar em função de uma interação menor entre as pessoas.
entre famílias de pensamentos diferentes, como ocorre na cidade. Então, nós temos uma realidade no meio rural ainda em que muitas mulheres não têm documento de atividade. Quando o homem tem outra atividade que não a rural, mesmo assim a documentação está em nome dele. Uhum. E isso é uma coisa que nós deveríamos repensar com a visão do protocolo, com o julgamento de perspectiva de gênero. Então, são conotações fundamentais. O trabalho da mulher dona de casa, indo para um outro caminho, da mesma forma. Quantas vezes a gente já viu em perícias se dizer que... Descredibilizando, né? Dizendo que não trabalha, então não está incapaz. Não está incapaz para o trabalho. Que não é um trabalho, ou não considerando um trabalho. Não considerando um trabalho. Ou mesmo trabalho doméstico, remunerado, empregada doméstica, também, muitas vezes, não faz grande esforço físico. Então, se percebe uma redução do valor do trabalho da mulher, muitas vezes. Né? E um preconceito também, em muitas situações. Um preconceito no sentido de... a mulher se queixa demais, não é bem assim, enfim. E isso acaba direta ou indiretamente influenciando nos julgamentos de um modo geral. Você consegue me dizer se você acha, você disse na verdade, né, sobre a importância do entendimento do gênero, né, do que é esse impacto para a mulher, ser mulher, estar mulher, né? Você não acha que talvez isso venha um pouco mais longe também, porque se no judiciário um juiz descredibiliza esse protocolo, ele também está descredibilizando o fato da mulher ter esse alcance maior. Então, não teria um pouco de misoginia também nisso? Eu acredito que sim. Eu vou voltar a usar o exemplo do rural, em que a gente lê em sentenças dizendo, por exemplo, assim, não é crível que uma mulher sozinha possa desempenhar a atividade rural. Não é crível que uma menina de tanta idade pudesse estar trabalhando. Então você vê que não há crédito, há menor crédito no trabalho da mulher. Quando existe uma atividade rural com maquinário, é porque a mulher não trabalha. E isso eu acho muito surpreendente do ponto de vista sociológico, porque isso vem de juízes que muitas vezes a mãe trabalhou fora. Mas como que ele não consegue enxergar que no meio rural também a mulher pode sim conduzir uma propriedade rural? A mulher faz menos esforço, fica mais ao redor do lar. E isso se coloca num pretenso conhecimento, uma pseudo-regra de experiência, em que o perito diz: a mulher agricultora, ela só faz serviços mais leves. Qual o conhecimento que ele tem sobre o trabalho da mulher agricultora para poder afirmar isso? E isso acaba sendo motivo, muitas vezes, para afastar o direito, com muita frequência. Veja só, o que você me diz sobre essa importância dentro de uma cultura jurídica, mas para além do âmbito do judiciário, mas para nós advogados? Né, o IBDP ele tem abordado esse tema já, várias lives têm sido feitas, grupos científicos, né, abordando o estudo deste protocolo para uma melhor aplicação para nós advogados utilizarmos. Mas será que a gente precisa ter maior letramento? O que você me diz com relação até advogados também, como foi citado por você, de juízes que não consideram o protocolo como importante, mas o que o advogado precisa buscar também para começar a entender a importância desse protocolo na sua atuação profissional? Eu colocaria em 2 enfoques. Um é no peticionamento, principalmente judicial, de introduzir isso, trazer isso, porque realmente muitos não sabem da existência do protocolo ou do conteúdo dele, mas também
de ter esse olhar quando, por exemplo, faz uma entrevista com a segurada para saber como é que é o trabalho dela, quais as atividades detalhadamente que ela faz, qual é o esforço que ela faz, no rural e no urbano, para poder trazer isso para dentro do processo, trazer essa realidade, para tentar quebrar essa discriminação que se tem com as mulheres, essa ideia equivocada de que a mulher trabalha em atividades menos importantes, secundárias. É fundamental trazer isso para dentro, porque como é que eu consigo convencer alguém que a realidade não é como a pessoa está pensando que é? É trazer isso através de depoimento testemunhal, através de depoimento do segurado, trazer isso com detalhes. Eu tenho insistido muito nisso, porque fica difícil às vezes para um juiz que não tem convivência com o meio rural, nunca teve, que não sabe como as coisas funcionam, por exemplo, poder identificar um trabalho da mulher. O imaginário acaba sendo muito prejudicial nesse caso. Imagino que a coisa seja assim, então eu afirmo que é assim. Só que muitas vezes não é daquele jeito. E mesmo em outros trabalhos também, não é só no rural, né? Trabalhos que são muitas vezes pesados, são difíceis e que não... Quer ver, assim, duas áreas que é predominantemente de mulheres: educação e saúde. Você vê poucos enfermeiros, muito mais enfermeiras. Você vê poucos professores, muito mais professoras. Tanto que na reforma da Previdência, quando se falava da idade reduzida, né, para professor, numa ideia que tinha que fosse de 62 para 60, bom, isso quase não vai se aplicar porque 90% são mulheres. Então, a gente vê assim que não se olha de uma forma diferente. Você tenta colocar todos no mesmo patamar, mas não estão. Não estão. Então, eu percebo que o advogado também precisa evoluir ao procurar investigar um pouco mais como é a vida da pessoa, as dificuldades dela, talvez perguntas, questões que não são só previdenciárias, mas, por exemplo, questões de violência que aparecem, situações assim que se acoplam, né? Eu vou citar um exemplo, Juliane, de uma senhora, uma agricultora. Ela agora ela deve ter uns 58, acho que tinha 55 anos de idade quando foi pedir aposentadoria. Ela parecia ter uns 65. E ela veio com o seguinte relato. O primeiro marido dela era muito violento, agredia muito ela, e ela teve 4 filhas com ele, sendo que 2 não tinham o nome dela. Quando ela me disse 2 não tinham o nome dela, eu raciocinei, 2 não tinham o sobrenome dela. Quando ela me trouxe as certidões, 2 filhas não tinham o nome da mãe. O nome da mãe. O nome da mãe. Que coisa... E eu fiquei pensando como essas pessoas viveram. Uma invisibilidade gigantesca. De uma coisa assim que para a mulher, que é mãe, é muito cara. Muito cara. Então ele não tirou as filhas, mas tirou a existência dela. A existência da mãe. É como se ela realmente não existisse. Como se ela não existisse. E aí depois esse homem morreu e aí ela teve um outro companheiro e tem uma filha com esse outro companheiro que parece uma relação saudável. Mas veja, e aí ela chega no momento da aposentadoria e ela não tem documentos. As filhas não têm o nome dela. Tem a profissão do pai, agricultor, mas não tem mãe. Nem para poder usar emprestado para ela aquele documento. Então, para ver como assim, ainda tem muito disso. Eu andei fazendo uns estudos sobre isso, sobre essa questão da violência, enfim, que aparece de diversas formas. É importante isso que se diga, né, que não é só a violência sexual, física, né, existem muitas. Essa violência documental, a gente fala hoje em violência processual, inclusive, né?
Existem Exatamente. vários tipos de violência que têm relação com essa misoginia, com a menorificação da mulher, e isso vai longe. E então, no caso ali, além da violência documental, tinha um histórico de violência doméstica. Uhum. E aí, quando eu estudei um pouco isso, até para algumas palestras, enfim, eu fui buscar informações e fiquei muito chocada com a estatística de que em 2022 foram mais de 32 mil mulheres que denunciaram violência doméstica no meio rural. 32 mil mulheres que denunciaram. E as que não denunciaram. E as que não denunciaram, por conta dessa questão cultural, local. Então, se às vezes a mulher não tem documento, por que será que ela não tem documento? Será que é porque ela não quer? Se chegou ao ponto da violência do homem não colocar o nome da mãe, adiantaria ela dizer assim, coloca a profissão, mas colocar onde, se nem o nome dela tinha. Nem nome existe. Só para citar um exemplo, e que isso, para mim, foi um choque. Uhum. Então, isso passa ao largo do que vê o judiciário da realidade. Sim. Ele não consegue alcançar essa realidade. Ele não consegue chegar nesse ponto. Isso, claro, não é exclusivo do direito previdenciário. Isso vai ver em direito de família também, esse problema. A questão do assédio no direito do trabalho. Como há ainda uma visão assim, não. Então ninguém mais pode cantar uma mulher, porque, sabe, essas coisas todas que... perdeu a graça, agora tudo ficou chato, né? Então, se observa, sabe, uma desvalorização dessa dor. Uhum. E processualmente também. Uhum. Processualmente também. Quando não se dá sequer a chance de a mulher dizer o quanto esse trabalho era, sim, importante para a subsistência do grupo familiar. E que, de fato... Se parte de uma presunção, não. Seu marido é urbano, trabalho da mulher. E o inverso, não. Uhum. O inverso, não. É muito raro. Aliás, se nega, para cada um benefício negado para homem, se nega para 3 no meio rural. Essa estatística já diz muita coisa. De cada benefício negado para homem, se nega 3 para mulheres. Isso tem um fator muito importante de ser avaliado. É um dado estatístico que não se nega, né? O IPEA fez essa pesquisa em 2017, né, esse levantamento. Uhum. Então, isso mostra o quanto menos se acredita no trabalho da mulher, ou o quanto menos elas têm documentos. E que, na verdade, né, Jane, vem desse histórico patriarcal que a gente vivencia, o patriarcado muito enraizado na sociedade, de que a mulher tem que estar ao lado do marido ou do companheiro. Então, nos casos de violência, é muito comum que ela não se dissocie, ou se divorcie, se separe, porque ela ainda fica naquela construção ideológica que foi construída para que ela esteja sempre comendo o sal, né? Como dizia minha avó, falava muito isso, comer o sal junto com ele. Só que esse sal amargando uma ferida, né? Então, para o homem, enquanto isso, não, para que ele continua também nessa construção de que a mulher tem que ser a submissa ali ao lado. E isso tudo acaba reverberando de fato, então por isso o protocolo tem essa importância, né? Agora eu queria que você falasse sobre as interseccionalidades, porque a gente sabe que a primeira onda do feminismo, ele vem pelas sufragistas, pelo direito de votar, pela cidadania, né, de exercer ali a cidadania, e logo em seguida começa esse movimento mais cultural, de status também, maior busca de igualdade. Só que aquelas mulheres que queriam votar e queriam direito ao trabalho, eram aquelas mulheres brancas, de classe média. As mulheres pretas, as lésbicas, homossexuais, né, elas já estavam no trabalho, porém sem remuneração, né? Então tem até uma frase, né, aquilo que chamam de amor é trabalho não remunerado, né? Na verdade não é que a gente faz por amor, é um trabalho não remunerado, que é o caso das donas de casa, das domésticas. Então qual que é a importância da gente também abordar a interseccionalidade dentro desses fatos? Porque se a gente pegar no meio rural, especialmente pro lado mais para cima do Brasil, né, a maioria das pessoas são pretas, né?
Então, isso também tem que ser trazido para o processo, não acha? Sim, eu acredito que uma coisa não exclui a outra, elas se complementam para o bem e para o mal, né? Eu quero dizer, a pessoa tem um ponto negativo e daqui a pouco tem mais um negativo pesando contra ela. Tem as indígenas também, as mulheres indígenas. Que tem toda uma questão cultural muito complexa, que é difícil de abordar até porque até que ponto há um respeito a uma cultura e até que ponto é uma violência, é uma exclusão, isso é muito complexo. Tem um livro, Juliane, muito interessante que aborda essa interseccionalidade, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro ideal. É fantástico. Assim, eu comecei a ler enquanto não parei, assim, também. Foi um fim de semana, assim, lendo Nossa, livro. Porque... maravilhoso. Então, a gente vê essa situação, por exemplo, comunidades que moram em terras que não são tituladas, que são secundárias, que são irregulares. Então, você vai somando essas situações, né? Mulheres abandonadas, um pouco também, olhando um pouco para trás, assim, famílias que tiveram, a mãe e os filhos ficaram no Nordeste, o pai foi para o Sudeste, São Paulo, trabalhar e não voltou nunca mais. Né? Então, essas coisas assim que se somam ao sofrimento e que às vezes essa documentação está lá em nome do pai ainda. Sim. Então, coisas que parece demonstrar muito desconhecimento. Do CPF da mulher, ser do marido. Juliana, eu vivi esse tempo, Minha mãe tinha o CPF junto com meu pai. A minha mãe não, a minha mãe, a sua mãe era uma revolucionária. A minha mãe, né? A minha mãe, ela teve 5 filhos e o meu irmão mais velho, de 1968, desde lá, a mãe sempre colocou a profissão dela como agricultora na certidão de nascimento dos filhos. Então, assim, ela foi muito... Chegou um senhor fazer o censo, o recenseamento, né? E em 1982, e ele queria colocar a profissão do lar, ela disse, não, senhora, coloca trabalhadora rural. Ah, não existe isso. Existe sim, se não colocar eu não vou assinar, porque na época tinha que assinar, né? Tinha que assinar o documento. Então, mas no geral, assim, eu lembro que eu ia com meu pai pro interior fazer reuniões no sindicato e era comum, assim, tipo, passar um abaixo-assinado, quem não tem CPF, coloca o CPF do marido. Tanto que, não sei se você lembra, 2020, nós tivemos um apontamento do Tribunal de Contas da União de irregularidades em benefícios antigos, porque o instituidor e o recebedor era o mesmo. Era o mesmo. Por quê? Porque o CPF era um só. Quer dizer, a mulher sequer cadastro de pessoa física tinha. É uma invisibilidade massacrante e sutil, né? E eu vou te dar mais um exemplo, assim, falando da minha mãe, eu tenho muito orgulho desse lado forte dela. Em 1986, ela e mais 2 mulheres foram ao sindicato querendo se associar. E o presidente do sindicato disse, não precisa, os maridos de vocês já são sócios. Não, nós queremos nos associar. Aí tiveram que fazer uma reunião de diretoria para ver se aprovavam. Daí aprovaram, mas disseram, não, então vocês só pagam a metade. Não, a gente não quer pagar a metade, a gente quer pagar integral. Quer dizer, o direito a votar... Eu quero ter o direito de ser igual. O direito a votar... passa por essas instituições, igreja, por exemplo, e aí eu quero tocar num ponto que eu acho que, infelizmente, a igreja peca muito nisso. As igrejas, de um modo geral, né? As religiões, ao reforçar, outro dia batizamos meu neto, e a minha filha é muito revolucionária, também muito uma visão, né, de igualdade e tudo. E a minha avó a minha mãe insistindo para batizar o neto, então vamos batizar, e o padre veio com aquela, porque a mulher deve ser submissa ao homem. Meu Deus, isso é bom, é agora que vai... Gente, parem com isso, né? Não precisa mais dessa fala, não tem, ela não é totalmente desnecessária. Não cabe mais. Num país que eu acho que o 2º ou 5º do mundo, agora eu não vou me lembrar dados especificamente, eu só sei que no Brasil, o Acre é o número 1 em feminicídio e Mato Grosso do Sul, meu estado, é o 2º.
em feminicídio do país. Um país que vivencia isso, esse tipo de fala ainda, Só reforça. reforçando a mulher a ser submissa, Só só reforça. prejudica a possibilidade de ela se emancipar e sair desse ciclo de violência, né? Tem uma autora gaúcha, ela foi desembargadora, hoje aposentada, Maria Berenice Dias. Sim. Ela fala muito que a mulher saiu de casa, foi para o mercado de trabalho, então ela assumiu aquela parte que era só do homem, que é sustentar a casa, só que o inverso não aconteceu. Não aconteceu. Então, o trabalho doméstico, a criação dos filhos e o peso e esse comando familiar. Tá aí uma pergunta que me incomoda. Famílias chefiadas por homens, famílias chefiadas por mulheres. Mas por que tem que ter uma chefia? Uma chefia no casal. Quer dizer, você vê esse reforço todo instante, Como instante. Uma competição e um eterno desigual, né? Exatamente. E quando eu falo da religião, a gente vê muito isso, as religiões reforçando, e isso acaba, na minha opinião, reforçando a violência doméstica no campo, porque a igreja é uma coisa muito forte no meio rural, as pessoas se unem em torno da religião. É um grupo, né? Uma associação. Exatamente. E aí, quando, se alguém, por exemplo, separa, denuncia, não só os homens, como as mulheres discriminam essa mulher. E tem até um estudo. As coisas mudam mesmo. Isso não é só no meio rural, viu? Isso ainda tem de maneira muito sutil nos outros ambientes, espaços também. Então, esse peso da igreja e tudo acaba ainda reforçando. E tudo isso parece que é desconhecido do judiciário. Todo esse cenário. Talvez porque o judiciário ele ainda é maior com o número de homens, ele é. Não talvez sei. Por isso. Porque também nas mulheres nós encontramos também esse tipo de machismo, né? Sim, exatamente. Machismo. Quando. Sabe que uma coisa que me surpreende, no TRF4. As decisões que nós temos até hoje de utilização do protocolo são de desembargadores e não de desembargadoras. Isso é... As mais importantes, as mais... É um pouco assustador também. É um pouco assustador. E isso é outra questão, assim, que a gente precisaria estudar, por que isso acontece, por que as mulheres não conseguem incluir mulheres, não conseguem empatizar com as mulheres, né? Talvez também por essa cultura patriarcal de que mulher compete com mulher. E vem dessa maneira como foi se performando a construção do feminino, em que uma mulher tem que estar ao lado de um homem, então ela só é bem aceita na sociedade se ela tem um parceiro, companheiro, né? Ela não pode ser uma separada, ou se ela separou, ninguém aguentou. Se ela não casou, nem isso ela teve um filho, então ela não serviria para outra coisa, a não ser a reprodução, e o homem é o trabalho produtivo. Então, o homem produz e a mulher reproduz. E ela teria que estar no lar sendo submissa, então, naquele esteio de construção familiar que se identificou-se, né, como sendo da mulher, que a gente sabe que não tem nada a ver com o que de fato é. Então, como a mulher ela aprendeu que ela tem que estar ao lado de um homem, ela ainda acha que para que ela seja admitida na sociedade, esse conceito patriarcal é o que se internaliza com ela. E então gruda nela, persegue ela. Persegue ela, exatamente, sim. Persegue. Então é aquela do príncipe encantado, né? Essa performance que a gente tem que aprender. Outro dia eu ouvi uma frase bem interessante, que quando o homem casa, perdeu-se um soldado. Quando a mulher casa, é o dia mais feliz da vida dela. Então parece que se continua se reproduzindo essa ideia de que o homem foi fisgado, foi não sei o quê. E uma disputa das mulheres pelo homem, então, por uma afirmação. Sim. Então, tudo isso é muito forte, tudo isso é muito forte. E aí você vê assim, a mulher vai para o mercado de trabalho, vai para a lavoura, mas a responsabilidade doméstica, familiar, continua dela. Uma responsabilidade que até
talvez 2 décadas atrás, era muito mais com filhos e hoje já é com pais e sogros. Eu conheço uma mulher, ela é suplente de senador. E ela acabou se afastando totalmente para cuidar dos sogros. Quer dizer, uma pessoa que estava na política, que estava num ambiente assim. Ela abriu mão. Acabou, exatamente. Então, no fim, as mulheres acabam abrindo mão quando não tem condições financeiras de pagar alguém, acaba abrindo mão. Quem se sacrifica dos seus próprios sonhos, seus próprios desejos, anseios, é a mulher. E olha uma coisa interessante. Tem um livro do professor, um artigo do professor Fábio Passos. No primeiro livro de Previdência e Arte do IBDP, que ele fala do filme Perfume de Mulher. Sim. E aí ele fala de uma cena do filme em que há um momento em que a mulher dança e ela está ali numa situação mais independente. E de repente ela volta, né? E ele diz assim, essa situação ali da independência, para muitas mulheres, a única possibilidade na vida da independência é a aposentadoria híbrida. Porque nós tivemos gerações ali que saíram do campo para a cidade, enquanto os homens foram para o mercado de trabalho, começaram a contribuir, as mulheres no âmbito doméstico, e mais tarde só elas passaram a exercer uma atividade laborativa, ou tiveram condições de contribuir. E tanto que esse aspecto fez parte do voto do ministro Napoleão na aposentadoria híbrida, essa questão de gênero, porque quando a TNU dizia que o tempo não podia ser remoto e descontínuo, era afastar o direito das mulheres na prática. Porque as mulheres que têm um vácuo maior entre o tempo rural e o tempo urbano. Então, você vê que essas questões não são observadas. Não se observa onde chega a decisão, qual é o alcance da decisão. Não se consegue enxergar esse alcance sob essa perspectiva. E, de fato, por isso mesmo nós, advogados, precisamos estudar, sabermos aparelhar o processo com essa perspectiva, então, e aproveitar os casos concretos para levar isso para frente e que, de fato, a gente consiga enxergar. E tenhamos esperança, né, doutora? Qual que é a sua expectativa? Eu acho que são 2 caminhos. Eu acho que um é dos advogados e outro é dos tribunais. Os tribunais precisam fazer a sua parte, precisam provocar essa discussão, fazer seminários, choque de realidade, demonstrar situações, falar dessas questões, senão não vai acontecer. Não é porque tem uma resolução, senão a resolução vai virar letra morta. Tá certo, doutora, foi excelente, né? Maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast, que muitas pessoas possam ouvir e se deliciar com os seus ensinamentos aqui conosco. Um beijo grande e para você que ficou até aqui, até a próxima. Obrigada, até a próxima.